Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo do The Math? Eu sou o Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group, e o papo hoje é de novo sobre IA, sobre esse movimento, mas não é lá na frente. Não é o que a gente pode fazer e vai fazer com IA daqui 20 anos, 20 dias. Não, é o que a gente está fazendo hoje. Qual é o impacto do hoje? O que a gente precisa pensar agora? Então, o podcast de hoje é para daqueles que você vai pegar papel e caneta e ficar pensando no insight que vai fazer amanhã. Não é isso mesmo, Fabiana Amaral? É isso mesmo. E para isso a gente trouxe aqui uma convidada muito especial, Carol Bocuí, que é executiva de tecnologia do BV. Carol, muito obrigada por ter vindo aqui no Do Math. Obrigada a vocês pelo convite. Para mim é um prazer e uma super responsabilidade, né? O que a gente está fazendo agora? A gente está aprendendo muito e testando muito, mas vai ser um papo sensacional. Muito obrigada pelo convite. Eu tenho certeza, esse papo aqui já é continuação do papo 2, mas o papo 1 foi privado, só quem estava convidado para o evento viu. Vou deixar o pessoal com vontade. Boa. E a gente estava falando aqui, o Marcel deu essa puxada do futuro, uma coisa de agora, e as pessoas falam que o futuro vai ser lindo, que tudo vai estar resolvido, né? E o que pode ser feito hoje, olhando para isso? Boa, boa. Bom, acho que em primeiro lugar a inteligência artificial ela está sofrendo aí um tsunami de informações entre todos no mercado, desde de parceiros, né, que buscam essa aplicabilidade mesmo no mercado de trabalho, e como é que a gente consegue monetizar essa história, e como é que a gente sai correndo na frente. Então, tem um componente de ansiedade bem forte aí de ter uma grande solução, mas de fato a gente já tem muita coisa bacana no mercado, e eu acho que a gente viveu isso de uma forma mais democrática ali com o ChatGPT, e a gente tem que agradecer muito essa democratização, que é levar essa tecnologia no dia a dia das pessoas, de uma forma muito natural, em formato de chat, conversacional, em formato de acesso à informação. Obviamente a gente tem que ter algumas regras ainda, que eu acho que estão sendo estipuladas, mas fato é que o futuro sim vai ser maravilhoso, eu não tenho a menor dúvida, otimista como sempre, e o bonito dessa história é como é que a gente constrói esse caminho. Então, vou muito na linha agora de organização, de primeira organização dos dados, governança desse dado. Não adianta a gente seguir com uma aceleração muito grande de informação fragmentada ou sobreposta, que a gente vai ter problema nas automatizações, sem dúvida nenhuma. E como é que a gente tem um pensamento? Acho que a gente passou por evoluções, né? Então, primeiro, né, internet, sem dúvida nenhuma, uma grande evolução nessa história. Depois, coloca um celular na mão das pessoas altamente conectado. Depois, coloca uma série de captura, uma série de informações que a gente consegue capturar em tempo real. E agora a gente vem na grande utilização, como é que a gente usa essas informações, como é que a gente tira proveito dessa história. Então acho que é uma quarta grande onda revolucionária aí dessa história da internet, mas é preciso ter muita organização, ter muito pensamento sistêmico, sequencial, para que a gente não saia fazendo ou tomando decisões com um tsunami de dados que a gente tem para organizar. Então eu começaria pela organização dessas informações. Então, trabalho num banco, o setor financeiro está muito acostumado a trabalhar com um volume muito alto de informações, desde o começo, é a nossa matéria-prima principal, principalmente para crédito e investimentos, e isso faz com que a gente já tenha ali um passo à frente para a gente conseguir testar algumas tecnologias. Então, eu iria muito nessa linha de, se você não tem seu dado organizado, organize agora. Esse é aquela coisa que, mas eu não estou pensando em usar AI. Organiza o dado agora. Já faz, porque você vai precisar que não seja para IA. A gente está falando de IA aqui, gente, a gente sabe que a gente está falando da generativa. Se a gente falar da outra, né, da outra, como se fosse outra IA. Se a gente falar de técnicas menos modernas do que LLM e Transformer, a gente está falando de progressão, regressão, Markov. Todo mundo já usa isso há muito tempo e precisa também de dado organizado. Acho que essa dica é prioritária, né? Exatamente. Se você não sabia nem isso, não para o podcast. Continua ouvindo, mas já grava isso aí que você tem que fazer em casa. Mas o que eu acho hoje é que o pessoal abriu a caixa de Pandora, não dá pra fechar. Então, assim, nunca mais. Não dá. Se você fechar essa, alguém vai fazer. Agora já tem o Llama, que é open source. O cara vai instalar no computador dele. Eu tenho o Llama instalado no meu computador. Roda lento? Roda, mas roda. Então, já dito isso,
a gente vai avançar para este caminho. A gente não tem mais como não avançar. O que eu percebo no mercado é aquele momento em que você tem todas as empresas de tecnologia e as que não são de tecnologia tentando se fingir tecnologia para colocar uma pitada de inteligência artificial, de que agora eu faço isso, de que agora é desse jeito, e que isso resolve tudo, quase gerando um frenesi ali, um fear of missing out do todo, para que é isso aqui que você precisa para buscar o seu Eldorado. E aí todo mundo que não é uma big tech ou não é uma grande empresa de tecnologia acaba se sentindo sobrecarregado de informações. Como você disse, você está num grande banco. Você deve receber 2.000 pessoas por dia tentando te mostrar a super nova tendência de qualquer coisa. Isso. Como é que se lida com isso para poder conseguir separar o que vale ou não vale a tua atenção agora? Boa, bacana. Eu acho que primeiro, assim, com a visão como uma profissional ali do setor financeiro, eu procuro ver muita aplicabilidade efetiva das tecnologias, mas isso, e aí contando um pouquinho, né, do meu dia a dia, já que você trouxe esse ponto, eu trabalho especificamente com relacionamento com o cliente, então toda a parte de Customer Experience, toda a parte de canais digitais ou interação, estratégia de relacionamento com o cliente, ou seja, a gente trabalha com um volume de dados gigantesco e a gente não pode gerar esse tipo de buzz na cabeça dos nossos clientes também. Então, acho que o primeiro ponto que a gente se questiona é qual é essa informação relevante que o cliente quer ver naquele momento. Então, aí a visão contrária, né? O que a gente oferece. E o que a gente recebe no mercado, né? A gente recebe muita informação mesmo, bastante coisa, já com uma certa maturidade, já com um approach mais de experimentação, utilizando alguns modelos que já estão pré-treinados e, obviamente, a gente já sabe que está pré-treinado e a gente consegue fazer ajuste fino sobre isso. E tem modelos que ainda realmente não conseguem provar valor e a gente consegue já identificar esse ponto. Esse é o olhar da empresa, né? Que a gente também não quer perder um momento, mas a gente também não quer fazer experimentação pela experimentação, a gente quer atrelar ao benefício do nosso negócio. Então, eu vou muito mais na linha do caso de uso do que na linha do código. Entendi. E muitas pessoas ainda preservam muito a questão da super tecnologia e não da aplicabilidade. Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto aqui, eu como profissional, como é que a gente navega a deriva desse mar de informação? Então, como é que a gente não se perde nessa visão, né? E aí, como profissional, eu acho que eu tenho bastante curiosidade e sigo procurando estruturar um conhecimento, e aí misturando um pouco um conhecimento mais básico, né, desde a gente entender como é que isso foi criado, por que foi criado, como que a gente evoluiu, então montar isso numa linha do tempo e ter sempre essa visão de que é uma evolução e de que ainda tem novos negócios para chegar até a gente, é uma visão que deixa a gente mais organizado como profissional e não com essa sensação sempre de estar perdendo alguma coisa, de estar perdendo a corrida, não tenho nenhum caso de uso ou sei lá qual tipo de sentimento que possa aparecer. E é fato que cada vez que a gente se aprofunda no conhecimento, e aí, gente, aí vou dar um alerta aqui também, hashtag, segunda dica, aprender tá muito mais fácil nessa fase com esse tipo de tecnologia. Então, a gente como profissional, a gente tem muito mais acesso ao conhecimento, seja ele qual for, desde vídeos curtos informativos em mídia social até vídeos longos de palestras, a gente está com acesso a informação muito grande e até a própria academia, que eu acho que traz uma outra visão muito complementar a como você aprofunda o seu conhecimento para aplicar de uma forma mais estruturada no mercado corporativo. Você trouxe a academia, a gente chegou a conversar, você voltou à academia, e eu fiquei pensando, eu voltei aos clássicos, e a gente nem falou isso no alinhamento, porque na hora que começou, não, mas ó, o negócio é prompt engineering. Não, gente, não vai ser, desculpa, a nova super profissão sexy do futuro, e eu tinha escrito 2 anos antes um e-mail que é cientista de dados, a nova profissão sexy. Eu tinha escrito esse tema será? A resposta é não. Se você quiser entender porque, leia o resto do artigo. O artigo que eu pus na próxima, de dezembro de 2022. Quer dizer, a gente sempre quer achar a próxima coisa quente, o nosso próximo novo objeto dourado. E aí você falou, né? Você voltou à academia. Sim, voltei. E aí eu voltei, até talvez menos tempo de exposição, eu voltei para os clássicos. Eu falei, não, a gente tem que falar com esse bicho. Isso. Então a gente tem que
falar textual, né? Já tem um nome para isso, chama retórica. Só que para entender retórica tem que entender de dialética. E aí eu literalmente peguei os originais do ensino clássico, o Trivium, né, que era gramática, retórica e dialética, onde está a lógica, e dali você conseguir fazer e usar a tecnologia para te fazer deparas ou como é que eu tiro o conhecimento base que originou isso e foi para frente, eu acho que eu progredi muito mais rápido do que quem tentou ficar fazendo prompt engineering. Porque no final do dia dá contexto. Prompt engineer dá contexto. Aprende a dar contexto porque a coisa funciona. Então, tem muito jeito que não é nem o cursinho do Hotmart, né? E nem a tecnologia pela própria tecnologia. E talvez aí tenha a coisa importante que é você ser intencional no seu aprendizado. Exatamente. Você tem que saber que você vai perder alguma coisa. Então seja intencional naquilo que você não quer perder. E se tem uma certeza que a gente tem é que mudou o nosso modelo mental, o nosso modelo de desenvolvimento de software. E falando principalmente como profissional da área de tecnologia mesmo, se a gente não abre o nosso modelo mental para esse tipo de análise, que é ter um pouco mais dessa sensação do processo, ter um pouco mais desse questionamento, da curiosidade, a gente não vai conseguir desenvolver nenhum contexto. E a falta de desenvolvimento de contexto, ela peca nesse novo modelo de desenvolvimento de software. Porque, primeiro que o modelo mental é muito, muito amplo, né? Eu acho que assim, eu faço muito uma comparação, e aí eu estava pensando nisso nessas aulas no mestrado. Como que a gente resolvia problema antes? Eu vinha, descrevia um problema para vocês, e vocês olhavam e falavam, olha, que legal, acho que dá para resolver o problema dessa maneira. Monto uma automação, monto uma estrutura de software, processinho, tabelinha, e sensacional. Hoje eu não tenho certeza absoluta de qual problema eu vou ter. Muda completamente o jeito de você trabalhar. É tão exponencial que, sabe aquela sensação de controle? A gente trabalhava muito isso. Não tem mais uma visão de começo, meio e fim, controlado especificamente, e o sistema tem que estar, de alguma maneira, preparado para atender pedidos que não são mapeados. Por isso a história da generativa aqui muda completamente o jogo. E ainda mais com uma tecnologia conversacional. Não consegue mais fazer uma árvore classificatória de chamados. Você tem que atender o cliente pelo jeito que ele falou e do jeito que ele falou. Então, essa tentativa de não controlar mais o que você oferece muda completamente o jogo de como é que você pensa em como atender seu cliente de forma exponencial. E eu acho que a tecnologia agora permite, né? Era uma coisa que a gente tinha muita dificuldade antes. Você tinha que controlar e oferecer aquele menu. Hoje, a gente tem que estar muito mais aberto, muito mais preparado, porque tem tecnologia para isso. Acho que você vai lembrar, a gente fez uma reunião de sócios tem uns 3 anos, que o Pedro falou, gente, quem quer ser atendido por um chatbot? Tudo uma merda, não funciona, o cara não quer. Aí tu põe lá, é só o jeito do cliente desistir de ser atendido, não gosta. E aí, de repente, a gente tá no lugar que as pessoas pagam para falar com o chatbot. O cara paga lá o ChatGPT para falar com o chatbot. Isso dá uma mudança radical, né, Fabi? Muito. E eu tava ouvindo a Carol falar, e tem uma série de coisas, né? Porque tem esse tema curiosidade, daí a gente falou da democratização, ou seja, isso já aproxima muito as pessoas da tecnologia. E também, indo nessa linha do que você estava comentando, Carol, eu ia te perguntar, como é o desafio, assim, porque antes, como você mencionou, tinha um problema, tá, vamos pensar aqui como a gente resolve esse problema. E agora, tem coisas que a gente nem sabe que vão acontecer, né? Exato. E também, como é o desafio de também não se perder, sabe? Para que você também não saia, né, ou que o time ali não saia fazendo um monte de coisas, pensando sempre em inúmeras possibilidades, e com o desafio de, sabe, aterrissar um pouco. Sim. Um pouco eu acho que a gente está aprendendo ainda, eu acho que é um pêndulo, né? Aquele movimento que a gente não tinha nada e de repente a gente quer testar tudo e agora volta para o equilíbrio um pouquinho. Passamos aí por fases diferentes, né? Então, quando você tem uma abundância de dados, você tende a fazer algumas coisas que são empilhamentos. Esses empilhamentos hoje nada mais são do que ineficiências operacionais. Quando a gente fala muito isso no mercado, né? Volta para o básico, vamos fazer o básico, né? Então, essa história, ela vem desse equilíbrio, de como é que você faz o básico de forma eficiente utilizando a tecnologia, porque senão ele empilha e não é isso que o cliente quer. Então, eu acho que, como é que a gente não se perde? Eu acho que a gente
tem que ter uma visão de estratégia muito clara, e isso cada vez mais necessário. Então, como eu sempre brinco também que o modelo de agilidade, ele trouxe essa autonomia para as squads e um poder de execução muito grande. Então, é natural que você tenha essa velocidade maior no seu próprio negócio quando você está executando ali a visão de tecnologia. E isso, como é que você não consegue se perder? É uma orquestração, então eu acho importante essa visão do mapa estratégico conectado com aquele objetivo para você ter casos de uso que façam sentido efetivamente para o seu negócio. Agora, tirar a paixão pela paixão de testar uma nova tecnologia, isso para um profissional de TI, você praticamente tira o DNA ali, né? Então eu acho que é um pouco o papel da liderança, é equilibrar. O que a gente quer testar efetivamente faz sentido dentro de um universo pequeno ou médio, mas que seja testável, e o que é escalável dentro da estratégia do portfólio do negócio. Mas sempre essa visão híbrida do que e como se aplica e como se tem um benefício para o lado do negócio, e não a Tech for Tech. A Tech for Tech, ela vem numa visão mais estruturante, ela vem numa visão mais de governança, de orquestrar, e não tanto numa visão de condução. Então, eu acho que a gente gosta bastante de trabalhar a visão Tech for Tech, Tech for Business, mas isso de uma maneira muito orquestrada e muito junto para que faça sentido para os negócios. Pensando B2B. Sim. Agora, pensando Carolina como pessoa física aqui, cara, a gente tem muita opção de tecnologia para a gente testar toda hora, né? Toda hora, toda hora. E aí eu acho que, como profissionais, para a gente se desafiar, o que faz sentido para a gente? Então, eu testo bastante coisas da academia, então tem uma série de... Tem um portfólio, né, de aplicativos que organizam a minha pesquisa, sem dúvida nenhuma. Dos meus estudos tem outro portfólio, da minha vida pessoal tem outro portfólio, meu filho tem 12 anos, tem outro portfólio, e você vai orquestrando, mas como é que você lida bem com tanta automação também? É o que eu acho que a gente não pode se perder, porque aí o ser humano está muito exposto a tudo. E se você não tem um foco mínimo, uma linha mestra ali, você acaba sendo conduzido. Inclusive, os algoritmos foram feitos para isso. Mas eu gostaria de falar assim, ó, a gente pode testar e não se perder. E eu acho que isso vale para a pessoa física e para a jurídica. Perfeito. Porque, eu gostaria na minha empresa de testar muitas coisas, porque tem muita coisa legal. Tá, vamos pegar o mínimo, como é que isso se encaixa, se funcionar na sua arquitetura de referência? Perfeito. Porque um dia isso vai virar, se der certo, vai virar corporativo. Como é que ele cresce? Não precisa decidir hoje, mas tem jeito. Tem planilha? Tem ponto? Tipo, não, eu quero liberar o ChatGPT para todo mundo, uma assinatura. E a segurança? Não vai ter? Não, então a gente vai, mas agora tem, você pode comprar no eixo. Agora dá para fazer em casa, pegando lema, tem um monte de modelo. Tá bom. Então, acho que minimamente você saber que se isso crescer, ele não vai virar um problema que a gente já venceu. Porque a gente é ótimo em fazer os mesmos problemas de novo, né? Transformação digital, a gente teve que... Eu lembro, assim, antes da gente passar pelas ondas de transformação digital, uma das coisas que mais tinha a apresentação do Gartner, a apresentação da McKinsey, não, a empresa é uma colcha de retalhos, não existem fios, né? Tudo em partes que não conversavam. Filos de dados. A gente já venceu isso. Se você não venceu, desculpa, você está 2 décadas atrás. Mas assim, em tese a gente já venceu isso. Aí você vai entrar alguma coisa que não vai olhar para a tua arquitetura de referência e conversar, poxa, nem faz. Porque daí tu tá jogando teu tempo fora. Ou faz de um jeito tão pequeno para ver se vale a pena mudar a arquitetura de referência, mas todo mundo, vamos ficar olhando, mas não fazendo querendo escalar na força, porque vai dar um problema maior ali na frente. E eu acho que na física tem um pouco da mesma, não da mesma coisa, que ninguém tem arquitetura de referência, né? Mas não dá para você... Eu vou dar um exemplo. Eu sempre amei o OneNote. Porque eu comecei a usar o Evernote lá atrás, aí o Evernote não integrava com o sistema Microsoft, eu sempre fui Microsoft Oriented, aí, beleza, coloquei tenho no meu 365 o meu OneNote pessoal, no da empresa o corporativo, os dois conversam, aí aparece, né, outras possibilidades. Aí você não vai usar o Notion, bom dia, eu usar o Notion. Aí vou usar o Notion, começo a entender, tem regras, comandos, é meio geek demais, tá. Templates. Você fala, cara, não, mas eu não preciso de tudo isso. Eu já tenho tudo desenhado. Mas vou tentar. Não, o dia que você usar IA vai mudar a sua vida. Aí teve um dia que eu fui usar IA e realmente foi muito legal. Aí eu, nossa, que legal. Putz, mas eu tenho muita coisa para migrar. Mas tem Copilot hoje. Abro o Copilot da Microsoft e pergunto, você consegue ler meu Note? Se você me liberar, opa,
Então, Liberado. tá liberado. Entendido. Eu não vou voltar atrás, assim. Pô, eu tenho anos e anos e anos de anotação de livros, de pesquisa, tudo lá. Não vou voltar atrás, passar tudo para outra. Se não tivesse, realmente, usar a inteligência artificial nas minhas próprias anotações é muito bom. Mas se eu não tivesse como ter... Não é, o do Copilot não é tão bom. Não, mas não valeu a pena. Mas eu testei. Então, acho que você poder fazer a brincadeira, mas ficar na mesma coisa, vale a pena eu mudar para isso aqui? Porque senão a gente também fica numa loucura que já que todo mundo usa o Notion, eu tenho que usar. Já que todo mundo faz a apresentação hoje no Canva, eu tenho que fazer. Não, calma, talvez não precise. É o que melhor se adapta, né? Eu acho que ter a tecnologia disponível, a gente saiu daquela questão da escassez e passou aí para a abundância. Como é que a gente consegue administrar, né? Também não deixa de ser um problema. No banco a gente trabalha muito uma questão de ambidestria, a ambidestria olhando para o nosso negócio, que é o nosso business as usual, mas nunca perdendo esse norte da inovação, da quebra, da disrupção, das startups, das fintechs, das outras tecnologias que de alguma maneira nos desafiam todos os dias. Então, esse conceito da ambidestria, ele é muito difícil de administrar, mas muito difícil mesmo, porque eu acho que a gente criou ali um ambiente que favorece, né? Tem o BVX, que é a nossa porta de entrada para tudo que é inovação. Então, as fintechs trabalham com a gente, é o nosso ecossistema de desenvolvimento em parcerias. E isso nos provoca muito, porque de alguma maneira eles conquistaram um espaço primeiro de educação ali dentro para a gente se desafiar e ter uma curadoria nessa história. Então é bacana, porque a gente não se sente à deriva, já vem com uma conexão com o negócio. Então isso já é um primeiro passo. E depois, como é que a gente conecta isso no nosso business as usual? A mesma coisa quando surge alguma nova tecnologia, pessoa física. E eu achei super bacana, agora tá todo mundo falando do Meta AI, né? A bolinha azul que apareceu lá no WhatsApp e no Instagram. E o que você faz com aquilo? Então, as primeiras reações das pessoas ali, eu tava lendo alguma matéria, nem lembro, acho que foi em algum site, alguma coisa assim, nada muito específico. E eles falando da quantidade de pessoas que tentaram fazer testes para analisar suas próprias conversas. E, obviamente, a Meta AI não tem essa funcionalidade, ela não faz essa análise das suas conversas privadas. E depois eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas é isso, né? Se tá dentro do meu app, eu quero que analise o meu app e o meu conteúdo. Eu não sei se todo mundo... A gente tem Copilot. Copilot, você tenta atrasado uma reunião, você pergunta, eu fui citado? Isso. Resume um parágrafo que aconteceu até agora. Exato. Aí, né... Tomara que minha família não veja muito podcast. Aí vai fazer. Eu faço isso no grupo da família. Tem lá 80 coisas. Você entra lá. A primeira coisa que eu pensei, um monte de chamada. Ai, gente, no grupo tal falaram alguma coisa? Nada, eu não posso fazer. Sério? Por que você tá aqui dentro? Eu pensei que você ia facilitar minha vida um monte. É isso. Aí tem os dois lados, né? E eu entendo. Eu vi até em alguns grupos ali o pessoal testando para criar imagens. Parece meio uma coisa tipo. Papa com aquele casaco de pluma, sabe? Isso. Então agora vamos para isso, e aí tem um monte de gente curiosa e fazendo esses testes até a hora que algumas pessoas, e aí me parece já numa curva diferente, assim, menor, né? Porque aquele primeiro momento era o Papa com o negócio, não sei o que lá, a princesa com os filhos, sabe? Toda essa história, né? Agora parece que vai ser mais curto isso e que as pessoas já vão mais... Putz, como eu posso usar isso no dia a dia? Como que eu tiro o valor, não só o valor de dar a risada de uma imagem criada ali, né? Mas como você constrói algo, começa a tirar valor mais tangível, digamos assim, nessa linha. A gente teve um evento, acho que foi da Meta esse ano aqui no Brasil, e foi bem bacana, acho que até eles comentaram, né? Quando eles comentaram sobre o Meta AI, lançamento do Meta AI em português, foi super interessante, porque aí fizeram uma live, o Zuckerberg estava lá, e ele comentou o seguinte, ele até falou do Zap no Brasil, né, um meio de comunicação gigantesco, super importante, e é isso, o brasileiro hoje ele tem essa dependência, e aliás todos os negócios têm uma dependência do WhatsApp, e isso é muito importante aqui localmente, cultura Brasil principalmente. E a pergunta dele era, o que é que a gente faz para armazenar tanto sticker? Como a gente lança tanta inteligência artificial para criar tantos stickers? Então, realmente, se você pensar o modelo de negócio, como é que a gente monetiza essa história? Quais são os fluxos? O que importa realmente
a cultura. Mas, de repente, quando você olha para o ponto de vista de usabilidade, você criar uma dependência de um app conversacional tão importante, seja pessoa física, pessoa jurídica, dentro de uma cultura nacional, imagina, o WhatsApp fica fora 2 minutos. As pessoas sai quase notícia no jornal. WhatsApp fora do ar. Quase não, né? Porque várias vezes sai. Agora, WhatsApp, nesse outro ponto que você estava falando, da Meta ter a leitura ali, né? Para fazer como ela faz, por exemplo. Para fazer isso. Tem um outro lado também, que é o acesso a dados muito privados. São conversas do WhatsApp. A gente não está falando de uma coisa que as pessoas acham, ah, meu Deus, meu CPF estava... Vamos lá. Você deu seu CPF há 20 anos atrás, diversas vezes, na loja que você comprou para ganhar um desconto de qualquer coisa e tal. E as pessoas, às vezes, ficavam meio surpresas ali. Como que o meu dado foi para lá? Tá. As pessoas dão o CPF para subir no prédio ali, a menina anota na mão num caderno, ou no sisteminha que tá ali, assim. Ninguém lê Seu CPF vai ser vazado, ninguém ponto, lê não termos e condições de nenhum lugar, de aplicativo, de nada, né? Então, você tem atualização do WhatsApp, você vai atualizar, não tem alternativa, você vai baixar o WhatsApp, você vai aceitar o que estiver lá, você não tem opção. Mas, olhando para esse ponto, né, da privacidade, assim, em relação à Meta AI especificamente, como que vocês acham que vai ser? Então, porque tem essa funcionalidade e aí tem toda essa camada de privacidade, de mensagem de grupo, de amigos de escola, sabe? Tem a mensagem de trabalho, mas como que você vê isso, Carol? É bem complexo, né? Eu particularmente, assim, eu prefiro essa análise, eu gosto de compartilhar o dado, eu gosto de que os algoritmos saibam que eu preciso daquele produto naquele momento, eu sou uma pessoa que eu gosto, as pessoas se incomodam, acho que o Instagram me escutou, eu falo, ótimo, porque daí ele vai me mandar tudo que eu já preciso de uma forma muito rápida. Me sinto mais à vontade nesse meio, mas eu entendo que as pessoas também não se sintam à vontade, não tenham esse uso da tecnologia dessa maneira, e realmente, do ponto de vista profissional, eu já acho que é uma invasão gigantesca, como tecnologia ali no banco, a gente tem uma camada de segurança gigantesca nesse dado e a gente toma muitíssimo cuidado com essa questão da privacidade desse cliente, porque realmente é muito invasivo, né? Ainda não está regulado o suficiente para ser opcional. Então, se eu pudesse falar, sim, pode me escutar, sim, pode ler todas as minhas conversas privadas no WhatsApp, porque me interessa ter uma visão analítica dessa história, eu daria esse ok, mas isso é opcional e não mandatório. Então, o que me incomoda bastante ainda, essa regulação não está tão clara e a falta de transparência de tecnologia para ter certeza absoluta que todos os dados estão sendo utilizados da melhor maneira, como eu acredito ou não. Então, eu gosto bastante, assim, desse tema. LGPD é um tema que também permite outras coisas, é um tema que é super difícil da gente lidar, porque são muitas regras, efetivamente, mas ao mesmo tempo, se a gente for pensar, essa segurança do cliente é o que permite desenvolvimento de Open Finance, por exemplo. Se a gente tem uma visão agora de Open Finance de pedir para o cliente compartilhe o seu dado aqui, e ele compartilha e ele tem benefício em taxa, em produto, em qualquer outro tipo de campanha, sensacional para o mercado. Agora, se isso é utilizado de uma maneira indevida, aí sim a gente tem uma quebra de regra e uma quebra de dinâmica. Então, eu acho que eu sou muito favorável como pessoa física, utilizo todos os carrinhos abandonados, eu utilizo. Eu também, adoro. Eu nunca faço compra na hora. Adoro receber promoção de carrinho abandonado. eu tenho, para mim, Fabi, quando você fala assim, você acha que invasão de privacidade, a pessoa invadir, olhar a sua mensagem privada? Eu falo, mas já faz isso. Chama Gmail. E eu adoro o Gmail. E, inclusive, muitas vezes ele me dá aquela ofertazinha lá em cima e é o que eu quero mesmo. Porque ele percebeu que eu acabei clicando em coisas que tem aquele contexto, aí eu entrei num anúncio de alguém e acabei comprando mais barato pelo Gmail. Eu tenho muita atribuição de last click que veio do Gmail. Então, para mim, eu já faço isso. Né? A gente já aceita. E agora, pelo amor de Deus, gente, se alguém tá aqui ouvindo do DMF, que a gente só fala de... A gente já passou pela parte de segmentação de dados, volta lá no primeiro ano, que a gente falou bastante disso. Sim, sobre exato. Como usar, principalmente quando estava aparecendo o LGPD, do que dá para fazer, falei, o que dá para não fazer, porque a gente fazia tudo já. Mas no Gmail eu continuo olhando, ou lendo as minhas conversas,
de forma anonimizada. Na verdade, não para o Google. O Google é zero anônimo. Ele sabe quem eu sou e o que... A forma de vender o meu dado para alguém é que é anônimo. O Google em si sabe. Então, para mim, isso era natural, meio que eu estou usando de graça, eu não pago nada. Uma hora o Zuckerberg vai usar meu dado para alguma coisa. Para mim, isso era natural. Marcelo, esse é um ponto muito bacana, porque isso os exemplos que a gente está trazendo aqui, o carrinho abandonado, a campanha, o benefício, Open Finance, é o cliente protagonista da sua história dentro do mundo de algoritmos. Então, é você tirar benefício sabendo que tem uma pré-programação para essa história e que o mercado funciona assim. Então, acho que o bacana aqui é a gente olhar para o mercado consumidor e falar, pessoal, como é que a gente se instrui, como é que a gente tira proveito disso como consumidor final? E aí sim a gente fala da história da democratização ali dos acessos ao dado, com o cliente sendo dono do seu próprio dado e tirando benefício. Então, é um pouco o movimento inverso, que eu acho que é mais antifrágil. Como é que as empresas preparam esse cliente para ser dono do seu próprio dado? Eu adorei essa tua pergunta e esse é o momento que a pauta foi embora. Não vamos mais acabar ela. Nossa, eu ia falar quando a gente gravou. Não. Tem um tempo atrás, e quem não sabe do que eu vou falar agora, volta no feed que vocês vão ver. A gente conversou com o Otávio, do Banco Central, o líder de Open Finance. E na conversa, eu falei assim, tá, vamos lá. Você deu uma entrevista, ele tinha dado uma entrevista fazia pouco tempo, de quando a gente gravou, não de quando foi pro ar, sobre a visão de que agora o cliente tinha a capacidade de ganhar algo pelos seus dados. Né? E aí eu falei, quando a gente tira de contexto essa tua frase, que é o que a internet faz, né, por óbvio, exato, parece que você está falando Web3, né? Do tipo, não, eu vou ganhar, eu vou vender meu dado para alguém, eu vou ganhar para eu ver uma publicidade. Ele, não, longe disso. Eu acho que todos os participantes, né, do sistema têm que explicar para o cliente um pouco mais que ele já está ganhando, porque eu sei teu dado, você está ganhando um juros mais baixo. Exatamente. Você está ganhando acesso a um crédito que você não teria. Você está sendo colocado numa categoria de cliente que você não seria colocado se só ser este frame da sua vida. Então, eu acho que também tem um ponto que é o que você falou. Como é que as empresas, como é que as instituições vão ensinar o seu cliente? Perfeito. Que isso é bom. Perfeito. Não é do tipo, eu tô te vigiando, não. Tu tá ganhando benefícios que você não teria de outra forma. Porque eu não posso olhar para você e te colocar numa categoria de cliente premium ou de bom pagador, ou se eu não sei o resto da sua vida. Porque daí vai ser só o que você tem de relação comigo, só que você tá de repente você tá começando agora. Isso. E aí eu não consigo te comparar. É que a gente a vida inteira fez isso, né? A gente não levava a ofertinha para a lojinha e falava, olha, eu tenho um preço melhor, cobre essa oferta? Lembra do cobrimos da sua oferta? Cobrimos, você sai com o panfleto de um supermercado no outro. É isso, só que de forma exponencial. Então agora, como é que esse cliente vira esse protagonista da história dele e do que ele escolhe? O desafio das empresas é realmente trazer essa oferta que agregue valor, mas que também responda ao mercado de concorrência de uma forma como diferencial. O preço, obviamente, é muito sensível, mas você também pode trazer outros benefícios de valor agregado para esse cliente. Mas é essa visão de cliente protagonista que melhora muito a relação com as empresas nesse sentido. A gente falou aqui, né, não só de produto, mas quando você permite isso, como você tinha mencionado, você muda a experiência. Então, o cliente, ele tem a chance de, hoje, não é a chance, né, ele é o dono de qual é o canal, como eu quero ser abordado, assim, a partir do momento que você constrói essa relação, as pessoas não admitem mais, putz, se você sabe que o meu canal é esse, que eu interajo aqui, nesse ambiente digital e tudo mais, não vai colocar uma pessoa me ligando no telefone, entendeu? E imagina assim, o cliente escolheu compartilhar o dado dele no site, vamos supor, que ele foi lá preencher um formulário, tá bom. Ele escolheu compartilhar esse dado com a empresa. Ele escolheu para receber um e-mail marketing? Ele buscou? É isso que ele buscou? Ou ele queria uma simulação de crédito só e mais nada? É esse pensamento crítico que a gente tem que olhar, é o que fez esse cliente compartilhar o dado dele com uma empresa para que a gente traga essa oferta de valor. E aí, quanto mais dado a gente tem, melhor essa oferta, sem dúvida nenhuma. Agora, quão preparados estamos para dar essa oferta? Mas aí, ó, a gente veio começando esse podcast falando sobre o que você pode fazer hoje. Olhando esse futuro. E tem um monte de coisa, eu quero voltar para a academia, eu não vou deixar, a gente vai voltar para esse assunto.
Mas e esse ponto em específico, vocês duas citaram, eu agora é aquele momento que depois que a gente começou a gravar, eu sempre falo, eu precisava levar meu tablet, porque eu não sei de quando é o livro. Mas assim, o livro é certamente de mais de algum... É muito anterior ao ChatGPT. Pegar Marketing de Permissão, Seth Godin. Estamos falando de um livro provavelmente de 2009, 2008, quer dizer... Não vou chutar, mas ele é antigo, Google aí vocês, gente. Agora, a gente tá em vídeo, eu não tô na frente do computador mais. E ele já falava isso. Tipo, Marketing 5.0 também, a mesma coisa. Esse é bem mais novo. E aí já falava, cara, é uma relação. Você pode ganhar, né, mais permissões, você pode perder permissões ao longo dessa relação. E, assim, se você vai entendendo numa relação, trata com respeito. Né? E tem uma analogia que o Seth Godin fez uma palestra que eu tive o prazer de assistir, que é, se a pessoa fala pra você assim, pô, a gente podia marcar de se encontrar, e você tem só o telefone dela, em vez de você ligar e marcar, você ir atrás nas listas amarelas, né, na lista telefônica. Ah, esse aqui é o endereço, aparecer lá com um bolo. Você falou de se encontrar e decidir vir na tua casa. É descabido. E a gente faz isso no marketing. Nunca tinha pensado nessa analogia, pesado mesmo. Mas não é o que a gente faz? Você fala assim, não, beleza, me manda isso aqui, de repente eu tô te martelando agora com o WhatsApp. Mas não era pra isso que a gente teve a relação. Exatamente, não era isso que eu buscava. Exato. Boa, sensacional. O que a gente pode fazer hoje? Vamos pensar aqui, né? Então você foi falando, foi me dando vários insights de vários players. Vamos falar um pouquinho aqui nas relações B2B2B, né? Que é um pouco esse mercado, indústria financeira, vamos colocar aqui como cliente. Tem os parceiros, tem os players aí que são os donos dos softwares e comunicação e outbound, e tudo isso tem uma certa lucratividade e tem o cliente, aquela pessoa física que é tão importante para o mercado inteiro, de alguma maneira. Como é que a gente desenha a nossa estratégia de relacionamento para aquela mensagem, sendo que os casos de usos que são levados são massivos ainda. Então a gente fala muito hoje, e eu gosto bastante desse tema que é a tal da hiperpersonalização, que é um habilitador, mas no fim do dia você não pode fazer um excesso, você não pode levar o bolo para casa do cliente, não é esse o contexto, mas o que é que ele busca efetivamente. Então, não é mais o que a área XPTO pode oferecer, não é mais o que a indústria pode oferecer, mas é o que o cliente busca. Então, o que a gente olha muito agora, o próprio desenvolvimento de negócios de plataforma, é para atender esse cliente de uma forma orquestrada e organizada conforme ele busca. E isso ser escalável. Por isso que a gente passa tanto em tecnologia, quebra, agora é tudo microserviço, agora o micro-app. Então a gente vai fragmentando para ir atendendo esse cliente em momentos diferentes, de uma forma diferente. E isso é o bacana da história, você ter esse desacoplamento do seu serviço para você conseguir prestar o serviço na hora em que ele quer. Só que qual o risco dessa história? Esse é o lado luz, né, da história, você desacoplar bastante e atender todo momento. Mas o lado sombra, que é um desafio para a gente, é o lado em que você empilha. E aí sim você tem esse outro ponto de atenção, que é para você não empilhar tanto, para o cliente não sofrer essa enxurrada de informação que a gente está testando novas tecnologias para melhor atender, mas que de fato não tem uma estratégia clara de como vai ser esse caso de uso. Então acho que o que a gente pode fazer hoje é um pouco definir essa rota, qual que é essa relação efetivamente com esse cliente naquele momento, baseado nessa tecnologia que está desacoplada e está disponível, mas de uma forma estruturada. Então, tá bem fácil, né, gente? Tá bem então, e o ponto é muito, hoje tem muitos dados para isso. Muitos dados. Não dá para ignorar. Não dá para você falar, ainda assim, eu quero oferecer o produto X, quando você fala, putz, não é, olha só, sei lá, de repente é um cliente vamos pensar no segmento financeiro. Putz, não é o momento de você oferecer mais crédito, de repente, quando esse cara está com a parcela atrasada do financiamento. Ou você querer ficar bombardeando ele com coisas porque você, assim, não existe mais a meta do produto. Não, vamos lá. Vamos ter mais eficiência, inclusive, porque você trabalha em cima desses dados, você vai saber o que levar para ele, o que faz sentido no contexto dele. E esse olhar para dados, assim, que, como você mencionou, né, todo mundo tem que olhar. Não dá para fingir. E a partir do momento que eles estão lá, tem que filtrar. O que é que você vai levar em consideração? Não dá para sair atropelando, levar o bolo, desgastar a base, né? Vamos fazer tudo ao mesmo tempo. Quero ofertar tudo. Vai que alguma coisa ele escolhe. Vai que virar. Não. Vai que virar. Não.
Gente, a indústria financeira é muito legal para isso, eu adoro, assim, porque realmente ela tem uma gama de produto e um portfólio muito extenso, e é muito simples você oferecer ali um produto para o cliente, só que a gente está falando de um cliente que é o tomador de crédito, que precisa dessa alavancagem, e tem um investidor, então olha que extremos, né, e eu sempre brinco, do momento em que ele tem um crédito pré-aprovado de alguma maneira, até ele chegar num contrato perfeito, que é o adimplente finalizado ou um inadimplente, essa relação ela é uma novela gigantesca, essa relação, principalmente no nosso negócio, a gente está falando aí, vou pegar um exemplo aqui de leves, né, parcelamento de veículo, financiamento de veículo, ele não é uma relação de 12 meses normalmente, a nossa média é muito maior dessa relação. E até lá, até ele chegar ou numa adimplência ou numa inadimplência ali, ele pagou muito boleto, ele ligou bastante para o call center, ele falou bastante com o chatbot, ele recebeu muito e-mail marketing, ele abriu bastante o app, ele pagou muita conta, ele fez... O que é essa história para a gente? Então, o bonito é a gente começar a ver como o cliente efetivamente usa os produtos financeiros na vida dele e na rotina dele. E a gente trabalha também bastante muito o conceito do Invisible Bank, né? O banco invisível, que é para nem saber que você está ali numa relação financeira, numa relação bancária. Ainda assim, ó, o Pix mesmo. O Pix é uma altíssima tecnologia, entrou na nossa vida e abriu a caixa de Pandora, não vai fechar nunca mais. Mas você ainda entra no app, loga, clica no botão do Pix, cola, abre a câmera, pega o QR Code. Esse é o momento que eu me sinto velho. São meios de pagamento. Eu usei a Meg. Você usou a Meg? E eu acho fácil demais. Você achou fácil? Eu não sabe que a Meg é um banco por WhatsApp, a gente vai parar ponto aqui, não vou falar mais nada, a gente vai tentar trazer eles pro papo, senão não vai rolar. Mas sabe aquela que eu falei, agora eu me senti um tiozinho que queria estar passando pela porta giratória? Porque foi muito fácil. E se não fosse eu? Esse foi muito fácil. Não é sensacional. Esse é a tecnologia do conversacional transacional. Então a gente olha com essa capacidade de você interpretar aquela informação conversacional e levar para uma transação bancária. Porque no fim do dia, pensa agora, né? Banking as a Service, são todas APIs de serviço ali, disponível. Então é uma orquestração ali de APIs bem interessante. Então eu acho fenomenal também, assim, acho que já temos vários serviços e a indústria financeira como um todo também oferece. E aí ficam esses questionamentos, né? Mas qual é o canal principal do cliente? Sabe qual é o canal principal do cliente? O que ele quiser. O que ele quiser. Né? A gente não precisa definir essas coisas. Estejamos prontos para atender. Eu tenho mais uns 2 blocos que eu queria falar de academia, eu queria falar de pesquisa. Você deixa? Eu deixo no próximo. Porque esse a gente vai ter que encerrar, mas eu deixo e quero participar. Carol, muito obrigada por ter vindo aqui no Dudu Math. Uma delícia bater esse papo com você. Foi sensacional. Obrigado a vocês. Também adorei aqui. Parabéns pelo lugar, parabéns pelo compartilhamento de conhecimento de tanta coisa super importante, por nos ajudar tanto a administrar um pouquinho mais todo esse momento de tsunami de informação para todos nós. Então, iniciativa de conhecimento é sempre muito bacana. Muito obrigada. É isso, a gente que agradece muito. Carol, assim, eu tenho total, absoluta certeza de uma coisa. Vão querer continuar vendo o que você cria, o que você fala, o que você compartilha. Qual é a rede para conseguir falar, conversar com a Carol, ver os conteúdos que ela faz? Sensacional. A rede mais fácil é o LinkedIn. Gosto bastante do LinkedIn também. Então, Carolina Bocuí é um sobrenome que parece uma senha, mas é mais fácil. O link tá aqui na descrição do episódio. E, gente, eu sei que vocês tiveram um monte de insight. Eu sei que foi uma aula. Eu sei que tem um monte de pergunta aí, isso é bom. Quando acabar com pergunta na cabeça é bom. Então, vale seu like, vale dar 5 estrelas e vale compartilhar. Não esquece disso não. Semana que vem a gente se vê. Obrigado, Fabi. Obrigado, obrigada. Valeu!